A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E meus irmãos, inspirado em um filme que vamos projetar aqui, alguns podem até já ter assistido, que diz que o diabo veste Prada. Ironicamente, colocamos o título desse vídeo em O Diabo Veste Toga. O ano de 2020 foi um ano diferente, pois nós vimos nesse ano o grande desejo da elite global, que é o grande reset. Estamos vivendo um momento de uma ditadura digital e também um momento em que vemos um sistema de justiça arbitrário que está derrubando garantias constitucionais. Garantias constitucionais pessoais, particulares, individuais estão sendo derrubadas, estão sendo destruídas pelo atual sistema de justiça. Não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Daí chegamos à conclusão que o diabo veste toga. E essa conclusão é baseada numa profecia bíblica, no texto bíblico de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 4, que mostra exatamente o contexto dos nossos dias atuais. E o texto diz assim: por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então nós vemos exatamente este texto se cumprindo em nossos dias. Mas, meus irmãos, há um outro texto bíblico que gostaríamos de compartilhar. O próprio Jesus falou sobre os dias atuais que estamos vivendo. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando vemos essa palavra iniquidade, qual o significado desta palavra? Iniquidade significa pecado institucionalizado como lei, passando a fazer parte da cultura de um povo. Então é quando se cria leis para aprovar, para disseminar coisas que biblicamente são pecado. E Jesus falou que isso ia se multiplicar nos nossos dias. E nós estamos vendo claramente o cumprimento desta palavra. E vemos no mundo inteiro um sistema de justiça corrompido, que tem aprovado, que tem institucionalizado o pecado. Alguns exemplos. Na Argentina, alguns dias atrás, foi aprovada a lei abortiva. E dentro das sociedades secretas, principalmente dentro do satanismo, toda criança retirada antes da hora, antes de nascer, palavra nós não podemos até dizer aqui que é censurado também no YouTube, né? Mas todo mundo já entende de que nós estamos falando. Então, toda criança retirada antes do seu nascimento, aos olhos do satanismo, é uma oferta, é uma oferenda a Moloque, uma antiga entidade do Antigo Testamento, uma grande estátua que ficava com os braços estendidos, uma grande fornalha dentro ou debaixo das suas mãos, e ali crianças eram sacrificadas. Hoje em dia, feito de forma mascarada, através deste ato que legalizaram como lei. E o que mais chamou a atenção, um grande número de feministas na rua, alegres, fazendo festa, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Então as pessoas se alegrando com algo desse tipo. Vemos na Alemanha um pastor Olaf Latzel, foi condenado, está sendo julgado por discurso de ódio. Nós já falamos em vídeos aqui anteriores que hoje a pregação bíblica é considerada pelo mundo atual como discurso de ódio, ou seja, o mundo já está expulsando a igreja do mundo. Então, em breve, a igreja fiel vai embora. Vemos aí agora outro exemplo. Exemplo voltado à perseguição religiosa. Então, meus irmãos, isso aí está no mundo inteiro. Nós vemos exatamente a multiplicação da iniquidade e uma forte perseguição ao povo de Deus, aquilo que a Bíblia diz. Antes de dar continuidade ao assunto, gostaria de fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Para que você deixe o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Mas por que estou pedindo isso? Porque o que acontece? O YouTube está avisando apenas 30% dos inscritos no canal. O último vídeo, por exemplo, que eu postei, está lá, nós temos aproximadamente 600 e poucas pessoas inscritas e 200 visualizações. Dessas 200 visualizações, 30 ou 40 joinha. Então, quanto mais joinha colocar, quanto mais vídeo for compartilhado,
Então ele passa a ter um ranqueamento melhor e o YouTube passa a recomendar. Você está assistindo o vídeo aí agora, tem alguns vídeos aí na tela, né, na lateral, alguns embaixo. Você pode observar, vai estar escrito assim, recomendado. Então o YouTube recomenda vídeos que tem muitas curtidas. Então se você puder fazer isso, não deixa, assistir o vídeo, deixa o joinha aí, para que o número de curtidas aumente, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, possa aparecer para outras pessoas, para que elas possam assistir também, né? E assim o canal possa crescer, outras pessoas venham ter acesso a essas informações. Fazendo isso você vai me ajudar muito. Mas vamos dar sequência ao nosso assunto. E agora nós vemos aí, né, o sistema judiciário brasileiro, uma lei agora dizendo que a imunização do CVD é obrigatória. Todo mundo vai ser obrigado a se imunizar. Uma pesquisa feita pelo Instituto IDEA, que é uma organização internacional que identifica direitos democráticos fundamentais, essa pesquisa diz que 61% dos países do mundo após o CVD tomaram medidas arbitrárias, antidemocráticas e ditatoriais. E nós temos aí a resolução do STF, do dia 17 de dezembro de 2020. E a princípio eles falam que não haverá uso da força para vacinar a população, mas serão impostas restrições para quem se recusar a tomar a picadinha. Os estados e municípios têm autonomia para realizar campanhas locais de imunização. E nós temos aí o número da lei, né? Foi aprovada então a Lei 13.979/2020, que diz que o Estado pode impor medidas restritivas aos cidadãos que recusarem a se imunizar. E dentre as medidas restritivas estão multa, impedimento de frequentar determinados lugares e fazer matrícula em escolas. E o que chama atenção é o número da lei. Então, veja bem esses números. Então, os ocultistas, irmãos, eles trabalham muito com números, com a numerologia. Então, se você pegar esses números aí, 1 mais 3 mais 9 mais 7 mais 9 mais 2 mais 0 mais 2 mais 0. Então, esse somatório vai dar exatamente o número 33, um número cabalístico, um número místico, um número adorado pelos ocultistas, um número que representa o grau máximo da maçonaria. Então, sempre vai ter algo oculto dentro da elite. Então, é a marca, é o selo deles, sempre vai estar presente em suas decisões. E aí nós vemos um ministro, ele dizendo que, embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos individuais. Com isso, o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade. Então, mesmo contra a sua vontade. Então é uma imposição que virá. Então diz aqui, o que chama atenção, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos individuais. De que sociedade ele está falando? Então não tenho dúvida que ele está falando que não é da sociedade onde nós vivemos, né? Então com certeza, ele está se referindo aos direitos das sociedades secretas. Então vamos reler esse texto, que os direitos das sociedades secretas devem prevalecer sobre os direitos individuais de cada pessoa. E agora eles chamam a gente de gado, na cara dura aí. Olha só esse trecho aí. O texto diz, que a picadinha em massa é responsável pela erradicação de uma série de doenças e para isso é necessário imunizar uma parcela significativa da população a fim de atingir a chamada imunidade do rebanho. Imunidade do rebanho, estão te chamando de gado, pois é assim que as sociedades secretas tratam a população em geral. Daí, essa musiquinha. Entenderam, né? E aí, irmãos, temos mais esse trecho aí, ó. Vou colocar na tela mais um trecho. O outro ministro aí afirmou que a liberdade de crença filosófica e religiosa dos pais não pode ser imposta à criança,
pois o poder da família não existe como direito limitado para dirigir o direito dos filhos. Então vejam bem, o pai não tem mais direito sobre o filho, então estão querendo até roubar até os nossos filhos. Vocês podem observar que todos os princípios bíblicos estão sendo atacados. Temos um vídeo aqui no canal que falamos sobre os ideais da escola de Frankfurt, que eles planejaram uma revolução cultural que fosse mais forte que o marxismo para derrubar os 3 pilares da sociedade, que é família, igreja e escola. Então nós estamos vendo exatamente isso. O plano está a todo vapor, está acelerado. E à base da toga, essas leis estão sendo todas aprovadas. E meus irmãos, isso é um projeto maligno, isso é um projeto satânico, porque Daniel, capítulo 7, do verso 25, mostra que exatamente esse é o plano do anticristo. Daniel 7, 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E é exatamente esse tempo que estamos vivendo, irmãos. Então, os santos do Altíssimo sendo perseguidos, vemos a perseguição religiosa, uma perseguição contra o cristianismo já começando em várias partes do mundo, os tempos sendo mudados e a lei sendo mudada, a lei sendo pervertida, ou seja, a multiplicação da iniquidade. O texto de Abacuque lemos, que termina dizendo: o ímpio cercando o justo e a justiça saindo pervertida. Irmãos, quando vemos esse contexto, então nós temos a clara convicção que a Bíblia está se cumprindo nos nossos dias. Interessante que até mesmo nesse texto aqui de Abacuque, se descemos mais alguns versículos, no versículo 8 diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que todos os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam à comida. Então vemos aí uma alusão também aqui em Abacuque aos cavaleiros do Apocalipse. Então nós vemos exatamente o contexto que está à nossa volta, o mundo sendo preparado para que se cumpra o Apocalipse, o início da grande tribulação, os 4 cavaleiros do Apocalipse, liderados pelo primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que vai trazer a falsa paz, que é a figura do anticristo, e seguindo isso, trará todos os outros juízos sobre a terra: peste, fome, enfermidades e todas as maldades que estão preparadas para este tempo. Porém, meus irmãos, há uma esperança, e a esperança está em Cristo. É o momento de analisarmos, é o momento de estar atento, é o momento de despertar para esse momento profético. Se você se afastou da presença do Senhor, é hora de voltar. Se você está fraco, é hora de se fortalecer. E se você está fora da presença do Senhor, é hora de se converter, é hora de estar firme com Jesus, porque o desenrolar bíblico, escatológico, profético está acelerado. É o texto aqui. O texto aqui diz, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos. Então, a profecia está em ritmo acelerado. Então é hora de tomarmos uma decisão também acertada. É hora de firmar nossa vida com Deus, porque em breve Jesus vai voltar. Não cabe aqui discutir, eu não vou usar o canal para isso, para discutir visão escatológica. Se você é pré-tribulacionista, se prepare, porque o arrebatamento está próximo. Se você é meso-tribulacionista, se prepare, que a grande tribulação vai começar e no meio, como você crê, vai subir. Se você é pós-tribulacionista, a grande tribulação vai começar em breve e você vai depois. Então, tenho a minha opinião, mas não cabe, não vou abrir o canal para esse tipo de discussão que não leva a nada. Então, o importante é estarmos com a nossa vida firme e preparada para esse momento tão glorioso e também de aflição, mas precisamos estar preparados. Este é o alerta profético de hoje.